Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre as topologias fracas de um espaço normado, tá? Então, na última aula, a gente viu que sempre que o espaço tem dimensão infinita, a bola unitária fechada nunca é um conjunto compacto, tá? Aí, isso a gente está falando da topologia usual do espaço, né, que é induzida pela sua norma. Pronto, o problema nesse caso é que essa topologia tem abertos demais. Então a gente está buscando por uma nova topologia que tenha menos abertos, mas que ainda torne todos os funcionais lineares que estão no espaço dual, ainda torne eles contínuos, né? Que seja tal que todo funcional linear limitado seja um funcional linear contínuo. Então a menor topologia que faz isso é a topologia é a topologia fraca, né? Que a gente denotou por sigma E e a estrela. É a menor topologia. É a menor topologia no espaço vetorial normado E, certo? Para a qual todo F no espaço é estrela, no espaço dual, ele é contínuo. Então, a gente já sabe, né, que a topologia fraca, ela está contida na topologia que é induzida pela norma, que a gente está chamando agora de topologia usual ou de topologia forte do espaço, tá certo? A gente viu ainda que a gente viu que essa topologia é uma topologia de Hausdorff e a gente viu também como que é uma base de abertos, uma base de vizinhanças, né, de um certo ponto nessa topologia. Tudo isso a gente viu na última aula, vão ser coisas que vão ser usadas novamente hoje. Então, a primeira coisa que a gente vai falar agora aqui vai ser sobre convergência fraca, certo? Convergência é, fraca vai ser a convergência de alguma sequência que acontece na topologia fraca, certo? Então, a gente vai dizer ó, que uma sequência dada por xn em E, a gente vai dizer que ela converge fracamente para x em E, se essa convergência ocorre na topologia fraca, certo? Se essa convergência ocorre em sigma e E estrela. O que é que significa ser dada nessa topologia, né? Quer dizer que qualquer aberto da topologia fraca que contenha x, que a gente escolher, certo? Qualquer um, a minha sequência xn vai estar dentro desse aberto para todo n suficientemente grande. A definição é essa. E a notação que a gente vai usar vai ser essa aqui, ó. Xn converge para x. Então não vai ser uma, a gente não vai mais escrever a seta, certo? Sempre que a gente escrever assim, a convergência é fraca, tá? Se a gente escrever assim, aí é a convergência na norma, é uma convergência forte, certo? Então, como a topologia fraca ela está intimamente ligada com a continuidade dos funcionais do espaço dual, então existe uma forma de a gente ver essa convergência nessa topologia em termos dos funcionais lineares do espaço dual, tá? Então a gente vai fazer essa, é, essa primeira preposição aqui agora. A gente tem que uma sequência converge fracamente para x, se e somente se f de xn ele converge em R para f de x na topologia usual lá da reta para todo f no dual. Vamos para a demonstração. Na demonstração tem uma parte que é direta, não tem o que fazer, que é justamente a ida.
Por quê? Bem, se xn é uma sequência que está convergindo fracamente para x e f é um funcional no dual, então se eu muno com a topologia com a topologia fraca, f é contínuo. Essa é a definição. Ó. Nessa topologia, todo funcional do dual é contínuo. Beleza? Então, se eu tenho alguma sequência que converge para x em uma topologia e uma função que é contínua nessa topologia, então é claro que f de xn converge para f de x na topologia de R aqui, tá certo? Então, essa parte aí não tem o que a gente demonstrar. Não tem. Vamos para a volta agora, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? É aquela definição que eu tinha dado, certo? Então, dado V aberto fraco contendo x, então tal que x pertence a V, devemos mostrar que xn pertence a V para todo n suficientemente grande. Beleza? Bem, V eu estou supondo aí que é um aberto da topologia fraca qualquer, mas é claro que eu posso supor, sem perda de generalidades, que V é um aberto básico, né? É um daqueles elementos que formam uma base de vizinhanças para X, certo? Então eu posso supor que V é da forma x em E, tal que módulo de fi de y menos x é menor que epsilon, certo? Onde f1 até fn, todos eles estão em E estrela, e epsilon é maior que zero. Posso supor isso sem perda de generalidades, porque, como a gente viu, esses conjuntos aqui formam uma base de vizinhanças de x, né, na topologia fraca. Bem, ó, a gente já tem os nossos funcionais aqui, ó, certo? Por hipótese, fi de xn converge para fi de x para todo i de 1 até n, certo? Ou seja, assim, existe um ni, certo? Natural, tal que f, tal que módulo de fi de xn menos fi de x, então, como fi é linear, eu posso já escrever assim, é menor que epsilon, tá certo? Se n for maior ou igual do que ni. Isso aqui vale para cada um dos i's, tá certo? Bem, então se eu escolho agora, então seja n0 o máximo entre esses ni's aí, certo? Então, nós temos fi de xn menos x em módulo menor que epsilon para todo n maior ou igual do que n0 e para todo i. Para todo i nesse conjunto aí que a gente considerou, de 1 até n. Ou seja, ó, xn pertence a V. Exatamente essa definição. Dizer que xn pertence a V é mostrar que o módulo de fi de xn menos x é menor que epsilon para todo i de 1 até n, certo? Então, isso aí significa que xn pertence a V, certo? Portanto, significa também que xn converge fracamente para x. Finalizando a demonstração. Beleza. Então, que consequência direta já que dá para a gente tirar dessa primeira proposição aqui que a gente está demonstrando? Bem,
Se eu sei que xn converge para x na topologia usual, certo? Então, como qualquer funcional do dual é sempre contínuo na topologia da norma, então eu posso afirmar que f de xn converge para f de x para todo f no dual. Mas isso que a gente acabou de ver mostra que a gente pode, então, garantir que xn converge para x fracamente. Então, a convergência na topologia forte implica a convergência na topologia fraca. A recíproca é verdadeira? Vamos ver que, em geral, não é verdadeira, tá? Exemplo. É um exemplo onde eu vou ter uma sequência que converge fracamente, certo? Para um certo valor, mas que não converge fortemente para esse mesmo valor. Então, a gente vai analisar aqui com E sendo o espaço das sequências de números reais que convergem para zero, certo? Com a norma do supremo. Então, esse espaço aí é um espaço, ele é um espaço de Banach, tá? E ele tem uma propriedade que é uma das propriedades conhecidas como teorema da representação de Riesz, que diz o seguinte: se eu pego um φ, certo? Funcional linear limitado definido nesse espaço, então existe existe uma sequência AN no espaço L1. O que é que significa dizer que AN pertence a L1? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que AN, que a série, tá? Que essa série aqui, ela é convergente, tá? Então a série de AN é absolutamente convergente, tá bom? A série do módulo de AN, ela é convergente. Então existe AN nesse espaço L1, tá? Tal que φ de Bn é igual a somatório de n igual a 1 até infinito de AN multiplicado por Bn para toda sequência Bn no espaço C0. Certo? A gente vai usar esse resultado aí, vai ser muito importante para a gente agora. Certo. Então, vamos exibir agora alguma sequência no espaço E. Beleza? Então, a gente vai olhar assim, ó. Seja EN, certo? Eu vou ficar escrevendo com esse N aqui em cima, porque cada elemento desse espaço é uma sequência, né? Então, isso aqui, na realidade, é uma sequência de sequências, certo? Então, é uma sequência nesse espaço, de modo que a gente tem o seguinte, ó, EN é tal que sua n-ésima coordenada, sua n-ésima entrada, vale 1 e as demais são zero. E as demais valem zero. Então, a gente diz que esses aqui são os vetores canônicos de aqui desse espaço, tá? É como se fosse a nossa base canônica que a gente usa em um espaço de dimensão finita, beleza? Sendo que aqui é justamente uma sequência. Beleza. Então vamos mostrar que essa sequência EN aí, que ela converge fracamente para zero, beleza? Então vamos mostrar isso. EN converge fracamente para zero. Como que eu vou mostrar isso? Eu vou mostrar isso usando essa propriedade aqui. Ó. Eu tenho que mostrar que f dessa sequência converge para f de zero, que é zero, né? Para todo f no dual do meu espaço. Então, é para todo φ no dual do meu espaço. E aí eu vou usar essa minha propriedade aqui. Beleza? Então, vamos lá. Então, se φ
Isso aqui é o que eu vou demonstrar agora. Se φ está no dual do nosso espaço, então, quem é que é φ de EN, né? Então, digamos que EN, bem, a gente sabe que EN ela é o quê, né? Ela é 1 na entrada N e 0 nas outras. Pelo teorema da representação de Riesz que a gente tinha comentado ali, isso aqui é igual a somatório de K igual a 1 até infinito, de AK, certo? Vezes a késima entrada do meu EN aí, certo? Sendo que todas as entradas de EN são iguais a zero, menos uma, que é a enésima entrada, que é igual a 1. Então, o único termo que resta aqui é o termo onde K é igual a N, certo? Em que eu vou ter a N vezes a enésima entrada daqui, que é 1. Então, isso aqui dá igual a N. O que é que eu posso falar a respeito desse AN aí? Bem, AN, ele é o, ele é o termo geral de uma série convergente, tá? Então, ele tende a zero. Então, ele tende a zero quando o n tende a infinito. Por conta desse resultado aqui, ó, como zero é justamente φ de zero, né, porque φ é um funcional linear, então isso garante que xn, que a sequência da gente é n, que ela converge fracamente para zero, certo? Zero é φ de zero, certo? Isso demonstra isso aqui. Mas, por outro lado, n não converge para zero na sua topologia, não converge para zero lá na norma. Por quê? Bem, a norma de n é 1 para todo n que a gente considerar aí. Então, essa convergência não pode acontecer, né? Essa convergência não pode acontecer. Isso aqui já me garante que a sequência não converge para zero. E isso finaliza esse exemplo, tá bom? Então, isso mostra que convergência na topologia fraca, em geral, não implica convergência na topologia forte, certo? Por outro lado, existem espaços em que essas duas convergências são equivalentes. Por exemplo, em L1, certo? Em L1, nesse espaço que a gente definiu aqui, ó, o espaço das sequências cuja série é absolutamente convergente, com a norma L1, né, que é justamente a norma que a gente está considerando justamente seria isso aqui, certo? Em L1, convergência fraca equivale à convergência forte. Esse resultado é conhecido como teorema de Schur. Não vou fazer a demonstração dele aqui não, tá? Mas fica aí, certo? Como curiosidade. Essa sequência aqui, ó, a gente pode mostrar mais ainda, né? Não é nem que ela não converge para zero, ela não é convergente, tá? Se a gente olhasse para norma de EN menos EM, certo? O que é que seria isso aqui, né? Se o N e o M eles forem diferentes, tá? Então, essa sequência vai ter uma entrada igual a 1 lá na posição N, uma entrada igual a menos 1 na posição M, e todas as outras valem zero. Então, essa norma aqui também dá 1, certo? Então, isso aí mostra que essa sequência não é de Cauchy, beleza? Não é de Cauchy, portanto, não é nem convergente, certo? Não é que ela não converge para zero, ela não é nem convergente, é ainda mais forte. Certo? Então, em L1, esses dois conceitos são equivalentes. A gente não tem convergência, a gente não tem a implicação da convergência na topologia fraca, que garanta a convergência na topologia forte em geral, mas algo que a gente tem, por exemplo, certo? Por outro lado, é essa segunda proposição aqui, ó.
que se xn converge fracamente para x, então eu não posso dizer que xn converge na topologia usual para x, mas eu posso dizer que xn é limitada, pelo menos. Certo? Pronto, certo, pelo menos isso. Bem, o que eu vou usar para fazer essa demonstração vai ser o princípio da limitação uniforme, que a gente demonstrou há algumas aulas como consequência do teorema do gráfico fechado, certo? Então a ideia vai ser fazer o seguinte, pessoal, vê. O que é que eu quero fazer, né? Eu quero mostrar que esse conjunto aqui, ó, B, formado apenas pelos termos da minha sequência, certo? Quero mostrar que esse conjunto é limitado. Para a gente fazer isso, vou fazer o seguinte: eu vou definir uma família de aplicações lineares da seguinte maneira. Eu vou definir Tn como sendo J de Xn, que é, né, como a gente sabe, um elemento do espaço bidual de E, certo? Então isso aqui vai de E estrela em R. Então, ó, por conta disso, a gente está dentro das hipóteses do princípio da limitação uniforme. Por quê? Porque o espaço dual de qualquer espaço normado é sempre um espaço de Banach e R é um espaço completo, certo? Então, tudo bem aqui. Beleza? Ok. Bem, como a gente sabe que Xn ele converge na topologia fraca para X, então, por conta dessa nossa caracterização aqui, a gente sabe que f de xn converge para f de x para todo f em E estrela. Então, se f está no dual, então f de xn ele converge para f de x. Então, f de xn é uma sequência que é de números reais, né? E é uma sequência que é convergente. Então, é limitada, certo? Logo, f de xn é limitada. Portanto, existe uma constante C, que depende do f que a gente escolheu, né? Maior que zero, tal que módulo de f de xn é menor do que CF para todo n natural. O que é que isso significa em termos da nossa família aqui, ó, de aplicações lineares Tn, certo? Então, vê, quem é que seria Tn de f? Tn de f é Jxn de f. Por definição da aplicação J, isso aqui é a mesma coisa que f de xn, tá certo? Então, isso aqui é menor, certo? Ou igual do que CF para todo n natural. Opa, então isso significa que eu tenho uma limitação que é o quê? Que é o quê? Que é pontual. Para cada f, isso aqui é limitado. Então, pelo princípio da limitação uniforme, pelo princípio da limitação uniforme, o que é que eu sei? Eu sei que existe uma constante c maior que zero, tal que norma de Tn é menor ou igual a C. Mas Tn é quem? Tn é J de Xn. Então, eu tenho J de Xn menor ou igual a C, mas J é uma isometria. E então, a norma de J de Xn é igual à norma de Xn. Portanto, o conjunto B é limitado, como a gente queria demonstrar. Certo? Essa demonstração que a gente deu aqui, ó, ela funciona para demonstrar, em geral, o seguinte resultado. Certo? Então, seja um espaço vetorial normado, não preciso pedir que ele seja de Banach, tá? Repare que os espaços envolvidos aqui, ó, na nossa família de aplicações foram um espaço dual, que é sempre
de Banach e R, que é sempre de Banach, certo? Então, se B contido em E é tal que f de B é limitado para todo f no espaço dual, então B é limitado. A demonstração é essencialmente isso que a gente acabou de que a gente acabou de fazer aqui, tá? Essa parte aqui, ó, é justamente mostrar que f de B é um conjunto limitado, certo? Então, dá para mostrar esse resultado aí usando o princípio da limitação uniforme, exatamente como a gente fez aqui. Beleza. Nosso próximo objetivo vai ser mostrar que realmente a gente está fazendo algo a mais, algo de diferente, quando a gente considera a topologia fraca, tá? Então a gente vai ver na nossa próxima aula que se a dimensão do espaço for infinita, então a topologia fraca realmente tem menos abertos do que a topologia da norma. Beleza? No caso da dimensão ser infinita. O que a gente vai fazer agora é mostrar que se a dimensão for finita, considerar a topologia fraca não altera nada. As duas topologias são iguais. Certo? Então esse é o último resultado da aula de hoje. Tá? Então a última é proposição de hoje é a seguinte: se a dimensão do espaço for finita, vamos dizer que ela seja igual a K, por exemplo, finita, então as topologias fraca e forte de E coincidem. Dessa forma, se a dimensão for finita, não tem nenhum ganho de a gente considerar a topologia fraca que a gente está fazendo, porque ela já é igual à topologia usual induzida pela norma. Vai ter ganho realmente se a dimensão for infinita. A gente vai ver isso no começo da nossa próxima aula. Então vamos demonstrar isso, tá? Para a gente ter uma notação que facilite na hora de a gente escrever, então seja tal, certo? A topologia usual do espaço E, a topologia forte de E, certo? Então já sabemos que a topologia fraca de E está contida na topologia induzida pela norma. A gente tem que mostrar agora a outra inclusão. A gente tem que mostrar, então a gente tem que mostrar, vamos lá, o que é que a gente tem que mostrar? Tem que mostrar que tal está contida na topologia fraca de E. Como que a gente faz isso? A gente tem que mostrar que todo aberto de U, de tal, aberto forte, também é aberto na topologia fraca. Então, se U pertence à topologia forte, então U pertence a sigma E estrela. É isso que a gente tem que ver aqui. Certo? Como que eu mostro que um aberto, que esse U aqui pertence a essa topologia? Então, para fazer isso, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Então, dado x em U, certo? Dado ponto x0 em U, então devemos encontrar V aberto fraco, tal que x0 esteja dentro de V, que esteja contido em U. Se a gente fizer isso, a gente mostra que U é aberto da topologia fraca. Por quê? Porque U vai ser uma união de abertos fracos. Bem, como eu sei que U é um aberto na topologia da norma, e x0 pertence a U, então eu sei que tem uma bola com centro x0 e raio R, digamos, que está totalmente contida em U. Se eu mostrar, então, que existe algum aberto da topologia
da topologia fraca contido nessa bola, então ele já vai estar automaticamente contido em U. Então, sem perda de generalidades, eu posso supor que U é uma bola. É uma bola com centro nesse ponto x0 aí que a gente escolheu, tá certo? Beleza. Para a gente mostrar isso, então a gente tem que mostrar, a gente vai usar aquela forma dos abertos básicos, né, da base de vizinhanças de x0 que a gente viu na última aula. Para começo de conversa, vamos fazer o seguinte, ó, seja, bem, como eu sei que tem dimensão finita, eu posso pegar uma base x1 até xk, base de E, certo? Tal que a norma de cada um desses elementos vale 1, certo? Não há dificuldade nenhuma em a gente fazer isso, é só a gente normalizar. E seja F1 até Fk a sua base dual. Tá? Que é uma base do espaço dual que satisfaz o seguinte, né? Como é que a gente define ela? A gente sabe que Fj de xi é igual a 1 se i for igual a j e é igual a 0 se i for diferente de j. Certo? Bem, então se eu pego um elemento x que esteja em E, eu posso escrevê-lo como combinação linear da minha base. Então, x seria somatório de i igual a 1 até k de xi. A, calma, desculpa, faltaram os coeficientes. Então, lambda i xi. Somatório de i igual a 1 até k de lambda i vezes xi. Logo, eu posso, por exemplo, aplicar fj dos dois lados dessa minha equação e usar a linearidade para ver que fj de x é igual a somatório de i igual a 1 até k de lambda i fj de xi. Sendo que fj de xi ou é 1 ou é 0. Só vai ser 1 se o i e o j forem iguais. Então, desses termos todos aqui, ó, o único que resta é quando o i e o j forem iguais. Nesse caso, o fj de xj é 1, tá? Então, vai restar só lambda-j. Tá? Então, ó, esses coeficientes da combinação linear aqui, eles podem ser expressos em função dos elementos da base dual, certo? Com isso, a gente acabou de ver que x em E é igual a somatório de i igual a 1 até k de fi de x vezes xi. Então, vamos definir agora quem é o nosso V, tá certo? Então, seja V, vamos usar aquela construção de novo. V vai ser o conjunto dos x em E, tais que módulo de fi de x menos x0, certo? É menor do que r sobre k, tá bom? Então, o i aí vai de 1 até k, certo? Eu vou mostrar que esse cara aí, ele obviamente é um aberto da topologia sigma de E e é estrela. A gente sabe que o x0 pertence a ele, tá? E vamos mostrar que V está contido nessa bola daqui, certo? Então, para mostrar isso, a gente tem que ver o quê? Se x pertence a V, então, quem é que é a norma de x menos x0? Norma de x menos x0, deixa eu só ajeitar essa barrinha aqui. Norma de x menos x0 é a mesma coisa que, de acordo com essa observação que a gente fez aqui, ó, somatório de i igual a 1 até k de fi de x menos x0 vezes xi. Pela desigualdade triangular, isso aqui é menor ou igual a somatório de i igual a 1 até k de módulo de fi de x menos x0 vezes a norma de xi.
Bem, a norma de xi vale 1, né? A gente fez essa construção lá no início aqui, tá? Então só restou o somatório disso. Sendo que isso aqui, para todo i, é menor do que r sobre k, certo? Então ficou algo menor que r sobre k somado, certo? É k vezes. Então isso aqui é menor que k vezes r sobre k, que dá r. Então a distância de x, então se x pertence a v, a distância de x até x0 é menor que r. É menor do que r, tá? É menor que r. Portanto, x pertence à bola de centro x0 e raio r. Portanto, x0 pertence a v, que está contido nessa bola, tá? Ou seja, tal está é uma topologia que está contida na topologia é, é, fraca, certo? De E. Isso finaliza a demonstração. Beleza? Então, no caso da dimensão do espaço ser finita, as duas topologias são exatamente as mesmas. A gente vai ter algo de diferente quando a dimensão for infinita. A gente vai ver na aula que vem, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.